Olá, amigos do RDTV, voltamos com a programação aqui do Repórter Diário, mais uma vez falando de política. Afinal, as eleições se avizinham, dia 7 de outubro está aí o encontro do eleitor com as urnas. Recebemos com muita alegria aqui nos nossos estúdios, ele que é o presidente municipal do PSDB de Santo André, Ricardo Torres. Ricardo, obrigado por estar aqui conosco, tudo bem? Eu agradeço, Leandro, a oportunidade mais uma vez de estar com vocês, agradecer ao telespectador da RD. E dizer que a gente está sempre à disposição aqui, é uma honra muito grande estar presente aqui com vocês. Bom, Ricardo, nós estamos no momento em que as discussões são protagonizadas com muita ênfase em todos os partidos, tendo em vista, claro, o período da convenção partidária, no mês de junho, que é o momento de materializar toda a conversa. Nesse momento, internamente falando, o PSDB caminha para uma candidatura própria em Santo André, caminha para uma aliança, tendo em vista o escopo estadual, onde PTB e PSDB são aliados. Qual que é a sua avaliação neste momento desse cenário interno? Olha, Leandro, a gente hoje dentro do partido em Santo André vive um momento de bastante discussão, né? Eu acho que todos têm acompanhado aí pela mídia, né, a repercussão que tem tomado a questão da discussão interna a respeito de candidatura própria ou eventualmente até uma coligação com outras forças políticas da cidade, né? Eu te diria o seguinte, que a gente não tem uma solução simples para esse caso. A solução observa um contexto, uma conjuntura, né? Santo André é uma cidade importante, é a quinta maior do estado, tá certo? Tem um caráter de relevância para o projeto do PSDB no plano estadual, no plano nacional, e a nossa responsabilidade nessa definição é grande. Então, o que eu posso te dizer é que nós vamos com muita serenidade discutir essa questão e em breve nós vamos ter aí uma sinalização mais clara a respeito disso. Hoje tem duas teses dentro do partido. Uma é a da candidatura própria, né, protagonizada aí em especial pelo nosso vereador Paulinho Serra, e a outra é a da possibilidade de uma eventual composição numa frente anti-PT, que pode ser levada adiante numa perspectiva de apoio à administração atual do PTB e com outros parceiros políticos ainda que estão em fase de discussão. Ricardo, o que mais vai pesar na construção dessa definição, tendo em vista que as duas teses encontram eco no partido? Olha, o que vai mais pesar nesse processo, sem dúvida alguma, é a percepção que a gente tem dele quanto ao resultado, né? Então, nós temos uma visão dentro do partido que foi sedimentada ao longo do tempo, de que os 12 anos do governo petista na nossa cidade representaram um retrocesso para a sociedade andreense, né? Então, quer dizer, tendo em vista essa percepção do partido, havendo a clareza de que o PT representa para a gente um retrocesso, né? E num cenário eleitoral em que a nossa candidatura não apresente eventualmente a viabilidade necessária para poder fazer frente a esse projeto, então o cenário da composição, né? Quer dizer, é isso que está sendo discutido nesse momento, né? E também no arco de alianças do PSDB no plano estadual, a questão, como eu disse, é regional, né? Quer dizer, Santo André tem uma relevância muito grande para o Grande ABC, né? E hoje nesse cinturão da Grande São Paulo, a grande cidade que não é comandada pelo PT, né? Então a gente tem esse aspecto a ser considerado, né? É isso que tem ocupado as discussões internas do partido. Independentemente, Ricardo, de qual vai ser o desfecho e o posicionamento do PSDB, esperava-se uma aliança mais sólida desde o início do governo Aydin, justamente por esse retrospecto que você bem mencionou agora. Quando o Aydin ganha, ele quebra uma hegemonia de 12 anos consecutivos de administração petista em Santo André e esperava-se, claro, num segundo momento, como natural, esta aliança sólida entre PTB e PSDB no reduto andreense. Isso não aconteceu. Não houve o espaço que o PSDB esperava para participar efetivamente da definição e das discussões das políticas públicas. Na sua avaliação, por que isso aconteceu? Eu acho que isso aconteceu por uma questão conjuntural também, quer dizer, foi o início de uma administração nova, o prefeito tinha essa incumbência pela primeira vez, né? Do ponto de vista interno, a nossa questão também não foi conduzida da melhor forma possível, nós tivemos alguns pequenos problemas ali dentro do diretório, com os vereadores e tal. Eu, quando olho para esse processo, eu entendo ele com muita maturidade. Acho que ao longo desse tempo todo o PSDB foi amadurecendo, tem contribuído nas suas posições, em especial na Câmara, para a construção de projetos que são bons para a cidade, né? E quando a gente entende que tem que se opor a alguma coisa, se opõe, né? Os vereadores lá têm, às vezes, posições pessoais, que a gente sempre discute dentro do partido, enfim.
Não consigo avaliar plenamente por que não aconteceu. Não aconteceu porque não deu. Quer dizer, tanto da nossa parte quanto da parte do prefeito Aydin, a gente não conseguiu estabelecer essa interlocução de forma, vamos dizer assim, tão eficiente. Mas existem quadros do PSDB dentro da administração, sim. Né? É o caso da professora Cleide, que é a secretária de Educação, que tem feito, eu acredito, um excelente trabalho. Né? Ela é historicamente ligada ao PSDB, né, em plano estadual, sempre foi nossa dirigente de ensino aqui, delegada da Secretaria Estadual de Educação, né, e está lá fazendo um excelente trabalho. Foi indicada num contexto ali do início do processo de transição e assumida numa primeira premissa como alguém que era do PSDB, mas não por ser do PSDB, pela competência técnica dela. Então, eu acho que a gente vem construindo isso na cidade. Eu não busco culpado. Sempre que eu digo isso para o partido, eu falo, nós temos que olhar para frente, temos que ver o que dá para construir de bom para a cidade, né? Independente do que já passou. Ricardo, até que ponto as últimas declarações do vereador Paulinho Serra, que chegou até a dizer que o partido havia sido vendido para composição com a reeleição do prefeito Aydin Ravin, chega a prejudicar a cristalização dessa raia própria do PSDB? Olha, as declarações, eu acho que foram infelizes, né? Todo mundo que participa do cenário político da cidade também reconhece isso. Foi um momento de calor ali, eu imagino que aquela reunião que nós tivemos com o prefeito, que foi uma reunião, isso é importante esclarecer, viu, Leandro? Pois não. Eu acho que é muito bom para a gente ter a oportunidade de falar aqui diante das câmeras, como eu já tive a oportunidade de falar na rádio, né? Que nós fomos lá para ouvir como é a função de qualquer dirigente partidário. Não definimos absolutamente nada, eu não posso, de forma unilateral, decidir pelo partido, nós temos um colegiado. O PSDB tem essa cultura na cidade desde o surgimento dele aqui, né? Há mais de 20 anos o PSDB tem reuniões mensais em que a gente discute as questões relacionadas à cidade, né? E é um colegiado, não sou eu, né? Então eu fui lá para ouvir e levar essa indicação. Acho que diante daquele cenário, a preocupação de que isso pudesse culminar com uma possível aliança com o prefeito, o Paulinho, que é o nosso vereador, de certa forma se preocupou, acabou se antecipando, fazendo declarações desse porte. É evidente que isso tem ressonância dentro do partido, como teria em qualquer outra instituição. Uma acusação bastante grave, não é verdadeira, é óbvio, né? Foi feita, eu acredito, no momento do calor. Ele até fez uma retratação para o diretório, na última reunião de segunda-feira. Ele enviou aquele bilhete para a gente, né, passando essa informação. Né? A forma que essa retratação foi feita foi bem digerida internamente? O que consta é que no dia ele estava numa reunião partidária em São Paulo. Né? Então, na verdade, a gente teve uma reunião no diretório aqui. Foi lida a carta pelo vereador Marcelo. Né? Eu acho que ela precisa ser um pouco mais ampla, quer dizer, precisa ser mais divulgada, mais difundida, e mesmo que seja, não se recupera o que passou. Né? Uma palavra solta é uma palavra que não volta. Né? Então, quer dizer, para a gente foi motivo de muita chateação dentro do partido. As pessoas, de fato, não ficaram contentes. Eu, como presidente do partido, graças a Deus e por uma construção de mais de 14 anos, tenho a felicidade de contar com companheiros que acreditam no nosso trabalho. E ninguém que acredita no nosso trabalho acreditou naquilo e achou que fosse algo que representasse a verdade. Então, teve sim uma ressonância negativa. Devido a essa ressonância negativa, Ricardo, e a repercussão que teve como um todo, até fora das fileiras do PSDB, o Paulinho Serra corre o risco de ser expulso do partido? Olha, eu, como presidente do partido, não queria entrar nesse aspecto, porque eu tenho que preservar a autonomia lá dos nossos órgãos. Né? O Conselho de Ética é um órgão autônomo que vai analisar essa questão do ponto de vista técnico, tendo em vista o nosso código de ética, enfim, código de uma ética razoável na política, né? E aí, então, vai submeter a apreciação do diretório, que é o órgão de deliberação do partido, sobretudo, em especial sobre esse caso, que é um caso de fidelidade, enfim, de confluência aí com o que pensa o PSDB do ponto de vista ético, né? Então, é uma avaliação que não sou eu que vou fazer. Isso quem vai dizer é o tempo e quem vai dizer são os nossos membros do diretório. Ricardo, todo mundo sabe também da sua proximidade e do trabalho da sua assessoria junto ao secretário e também deputado Bruno Covas. De que forma, na sua avaliação, essas deliberações ou essas conversas em Santo André são acompanhadas pelo Estado, pela executiva estadual do PSDB? Olha, o Bruno Covas, além de ser um sujeito com quem eu tenho a felicidade de trabalhar, de ter trabalhado até então, eu estou desligado das atividades por conta da questão partidária, estou advogando, né? Além de ser, vamos dizer assim, um líder político nosso, é meu amigo, tá certo? Ele olha para o cenário de Santo André
vê aqui um grupo, inclusive, que o apoiou ao longo dos anos aí, com quem ele tem uma relação bastante próxima, então ele vive a questão aqui de Santo André, né? É membro do Executivo Estadual, vogal lá, né? Foi eleito para um mandato de 2 anos e certamente vai levar lá a impressão dele a respeito do cenário aqui de Santo André, né? Sem dúvida alguma, muito pautado por aquilo que não eu, mas todas as pessoas que o acompanham aqui em Santo André também passam, né? A Executivo Estadual é um órgão também colegiado, né? Importante que fique claro isso, não tem decisões pessoais, unilaterais no PSDB, né? É tudo muito discutido, né? Aliás, esse caminho é sempre o caminho mais difícil, né? Quando você tem uma pessoa que decide e tal, é mais fácil, né? Agora, quando você precisa buscar o consenso, quando você precisa buscar a maioria, as coisas ficam mais trabalhosas, mas mais sólidas também. Então, é isso que vai acontecer lá. Ele vai, sem dúvida alguma, passar a posição dele, né? E junto com o Executivo Estadual avaliar o cenário de Santo André e nós faremos tudo em consonância com eles, viu, Leandro? Não tem divisão em nenhum nível do partido. Nós estamos em perfeita consonância com a coordenadoria regional, com a executiva estadual, quer dizer, a decisão que for tomada pelo partido, para todos nós militantes, eu como presidente, todos os demais membros do diretório, vai ser acatada, né? Vai ser respeitada como decisão do diretório. Foi nesse sentido, inclusive, que eu disse que, assim como todos os militantes do PSDB, os vereadores, em especial Paulinho, têm que acatar a decisão do partido, tá certo? Não que seria uma decisão unilateral nossa, mas uma decisão do partido. Claro que esse posicionamento ou a definição do PSDB vai ser ratificada na convenção partidária durante o mês de junho. Mas quando que esse encaminhamento vai ficar mais claro perante a classe política de Santo André? Olha, eu acho que numa região como a nossa, que infelizmente não conta com canais de TV próprios, né? Aliás, esse canal que vocês têm é um meio de comunicação extraordinário, muito importante mesmo, né? A definição do quadro político tem que ser um pouco antes do início do período eleitoral, para que a gente possa ter tempo de alguma forma, sedimentar na cabeça das pessoas, né? Qual é que vai ser a condução do processo político, né? Então, acho que esse mês de abril é um mês, vamos dizer assim, bastante significativo, né? Nós vamos proceder essas discussões internas em plano regional e estadual. Eu acredito que antes mesmo do final agora desse mês a gente já tem aí uma sinalização mais clara, que obviamente vai ser levada à convenção municipal e lá sim definida, né? Mas eu acho que agora esse mês de abril é um mês que o PSDB precisa dar mais sinalizações para a cidade. Ricardo, e com certa frequência é possível ver nos bastidores a seguinte avaliação, que a candidatura do Paulinho Serra hoje no cenário de Santo André, que significaria a terceira via, ficaria transitando entre a candidatura de oposição do PT e a atual candidatura governista que vai postular a reeleição, favoreceria muito mais o pleito do PT, porque poderia impetrar aí um segundo turno em Santo André. Internamente, essa avaliação também se repete? Isso está sendo discutido, né? Não há em absoluto nenhuma definição nossa a esse respeito, mas é óbvio que está sendo discutido, né? A nossa avaliação é que a nossa candidatura pode representar de fato algo de novo para a cidade, né? E aí certamente pode atrapalhar aí no processo a candidatura da administração, né? Então está sendo avaliado. Ricardo, para a gente encerrar aqui esses nossos questionamentos, na possibilidade do PSDB indicar o vice do atual governo, Aïdan Ravin, nesta tentativa da reeleição. O seu nome é aventado nos bastidores como um dos quadros do PSDB para postular essa indicação. Se indicado, aceitaria? Olha, a gente tem uma trajetória de partido, como todo mundo que inicia na política, né? Espera algum dia ascender a alguma posição para poder implementar aquilo que pensa em consonância com o partido, né? Eu sou, sem dúvida alguma, e não é para usar o jargão, mas de fato um soldado do partido, né? Quem conhece a gente dentro do PSDB sabe que são 14 anos de militância aqui em Santo André, né? Assim como valorosos companheiros que nós temos dentro do PSDB, né? Dentro da nossa própria executiva, ou no diretório, ou militantes mesmo, né? Os vereadores também, qualquer um deles, eu tenho certeza que tem esses predicados para ser, né? Eu não me furtaria a um chamado do partido. Se for esse o encaminhamento, certamente a gente topa com muito gosto para representar e levar não a bandeira pessoal, mas as bandeiras do PSDB. Ricardo Torres, presidente municipal do PSDB de Santo André, gentilmente abriu espaço na agenda para estar aqui conosco, atualizando as informações desse cenário cada vez mais apimentado dos bastidores da política em Santo André. Ricardo, obrigado pela presença. Eu agradeço você, Leandro, agradeço aos telespectadores do RD
e dizer que nós estamos sempre à disposição aí para ouvir e para dialogar com todo mundo. Mais informações você já sabe, www.reporterdiario.com.br. Até a próxima.